Olá, seja bem-vindo ao programa AD Cérebro, programa de televisão voltado para as neurociências. E daqui nós continuamos com nossa série Neurociências na Educação Inclusiva 360 graus. Eu tenho comigo hoje nosso convidado, o Einstein, que vai mostrar o seu cérebro. Afinal, nós estamos falando sobre neurociências, nós queremos ver um pouquinho como que é o cérebro por dentro. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso programa. E você que está vendo, você já viu um cérebro por dentro da cabeça? Então hoje nós vamos fazer uma exploração, uma aventura, para ver como é que é esse cérebro dentro dessa calota craniana. Einstein, vou pedir sua permissão para que eu possa mostrar como é que é o cérebro por dentro. Então a gente vai fazer tipo de uma neurocirurgia, né? A gente pode ver aqui que tem a calota craniana de um lado, né? Do outro lado ainda tem os músculos e pele que revestem. Então, bem cuidadosamente eu vou tirar esse lado desse osso, tá? E que vocês podem ver, é interessante, né? Existe uma película, tipo uma membrana, uma pelezinha, né? Meio que transparente, que recobre o cérebro. Essa pelezinha, essa membrana que recobre o cérebro é conhecida como meninge, né? Vocês já devem ter escutado falar em meningite, não? Que é uma inflamação dessa pelezinha que recobre o cérebro. E entre essa pelezinha e o cérebro, existe de fato, que não está aqui, mas um líquido, é uma substância que banha o cérebro, que protege o cérebro, conhecido como líquor. Vocês já devem ter fazendo uma associação de que a pessoa com meningite tem que tirar o líquido da espinha, o líquor. De fato, os médicos muitas vezes, na suspeita, né, da meningite, acabam tirando um pouquinho desse líquor, né, na região lombar, aqui nas costas, para poder analisar se esse líquor não está contaminado, né, se tem algum tipo de infecção que esteja causando, digamos, essa meningite. E aqui nós estamos aqui adentrando dentro, né, do cérebro do nosso convidado hoje, o Einstein, e que vou mostrar uma coisa que é bem interessante, que talvez vocês não se deram conta ainda, de que, de fato, o cérebro, a princípio, ele tem dois pedaços, né, conhecida também como os hemisférios cerebrais, né, dois lados. E esses dois lados, os hemisférios cerebrais, elas são conectados, sobretudo, por um feixe muito grande de vários nervos ou axônios que comunicam um lado com o outro, que é o corpo caloso. Tá? Vocês devem talvez ter visto em livros de anatomia, o corpo caloso. O corpo caloso nada mais é do que um conjunto de fibras ou de corpos, de axônios que conecta um lado do outro lado do cérebro. E vocês devem estar talvez se perguntando, mas por que o cérebro afinal é todo cheio de curvas, né, reentrâncias? E de fato, se for olhar, o espaço que se tem aqui dentro do crânio, ele não é muito grande, né? A natureza foi muito inteligente. Aqui vou mostrar de novo uma peculiaridade, que o osso, ele tem essas fissuras no crânio e que ele acabou se fundindo, porque num dado momento, na infância, quando o bebê nasce, ela era aberta, conhecido como moleira, né? Tinha a função, claro, de acomodar o cérebro no seu passagem no canal do parto, mas que também o cérebro iria crescer e a pessoa também ia crescer. Então o que ia fazer? Esse crescimento era acompanhado e aos poucos iria se fechando essa moleira. Esse aqui simplesmente é um resquício. E que é interessante que agora que o cérebro está dentro, digamos, desse caixa forte, devidamente protegido, ela, digamos, no seu período, ela também teve um crescimento muito importante. Só que esse crescimento, ela tem que se fazer de uma maneira bem engenhosa, de se dobrar entre eles, para ganhar muito mais espaço, né, de área de neurônio, área de distribuição neuronal. Então, vocês sempre vão ver o cérebro, né, dessa maneira, tudo enrugado, porque realmente
para poder caber tudo dentro desse espaço pequeno, a natureza teve que inovar, né, por assim dizer. E aqui o cérebro, temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E ela também é subdividida em algumas outras regiões, conhecido como os lobos, né? Lobo frontal aqui na frente, lobo parietal aqui, e tem o lobo temporal e occipital que estão aqui embaixo, e depois eu vou mostrar. Essas regiões, elas têm também algumas funções em particular, né? Então, a região parietal é muito importante para o raciocínio, para a parte matemática, para as partes de sensibilidade, localização espacial, a parte frontal de planejamento, de execução, de julgamento senso-moral, né? E é bastante interessante que os estudos hoje com ressonância magnética e neuroimagem vê um grau de maturação do cérebro, principalmente, que vai ocorrer até a adolescência, e ela se faz sobretudo de um gradiente posterior-anterior, de trás para frente, vai se maturando dessa maneira. E a última região que vai amadurecer é a região frontal, né? Essa região frontal, e tanto que a gente vê que existe um paralelo, sobretudo nos adolescentes, e acabam, digamos, tendo um senso de viver perigosamente, né, um julgamento moral que ainda não está totalmente estabelecido, mas que ela vai se estabelecer com o tempo, em paralelo com essa maturação cerebral que ela ocorre, né? Então é interessante que tem essas peculiaridades e particularidades, né? E claro, também não deixando de mencionar, nos hemisférios direito e esquerdo, os neurocientistas sempre falam da questão da dominância, né? A dominância cerebral é sobretudo relacionado com a linguagem, né? A lateralização da linguagem. Nas pessoas que usam mão direita, os destros, que é a grande parte da população, vai ter sua dominância cerebral do lado esquerdo, né? Onde as áreas da linguagem, a funcionalidade da linguagem está localizada. Enquanto que os canhotos, os sinistros, o hemisfério dominante, na sua grande maioria, vai ser do lado esquerdo também, né? É interessante notar que, apesar da dominância destreza motora, a dominância da linguagem vai também ser, na grande maioria dessas pessoas canhotas, no seu hemisfério esquerdo. Claro que existem algumas pessoas que têm a representação, a dominância da linguagem nos dois lados, né, do cérebro. Tá? Então, isso para dizer sobre a questão da dominância. Isso tem muita importância, sobretudo em algumas, digamos, transtornos que a gente vai discutir mais adiante, a questão da dislalia, né? Então esse é um ponto importante que tem tudo a ver com o circuito da linguagem, que acaba, né, sendo afetado de um grau ou de outro. Então, saindo um pouquinho, né, a gente também pode ver que o lobo frontal, que é interessante, aqui embaixo, tem esses dois feixinhos, que são os nervos olfatórios, que fica bem em cima aqui do nariz, que permite que a gente sente o cheiro, né? Agora a gente vai um pouquinho mais para um andar intermediário, mais profundo. E aqui entrando na parte, bem na porção medial do cérebro, a gente vai encontrar algumas estruturas que são estruturas mais antigas, né, do desenvolvimento do cérebro. Enquanto que essas regiões, região frontal sobretudo, é uma área um pouquinho mais nova em termos de evolução, né? Mas aqui a gente vai encontrar algumas estruturas que são ditas um pouquinho mais primitivas, que tem a parte mais lá no meio, o tronco, que é responsável pela a parte de respiração e alguns centros, digamos, regulatórios de sobrevivência. E nós temos também algumas estruturas que funcionam muito como um central de retransmissão, né, que é o tálamo, né, o caudado. O que funciona? Quer dizer, ela recebe as informações do mundo externo, os 5 sentidos, e ela integra e ela redistribui para regiões do cérebro, em que realmente vai levar a uma percepção do que está acontecendo, né? Então isso aqui é muito interessante e importante também. E claro, aqui também transitam, né, no caso, feixes que vêm lá do córtex para, por exemplo, comando o motor da minha mão, que estou mexendo aqui, que sai daqui e vai até a minha mão, fazer com que
os músculos que estão aqui se contraem ou se relaxam para ter esse movimento. É tudo vindo, passando por essa região aqui importante. Né? Aqui agora nós vamos para um andar mais inferior ainda, né? E a gente vai mostrar agora a região do lobo temporal e parte do occipital. Então aqui adentrando, aqui tem a ponta do lobo temporal, né? E aqui é uma coisa bem interessante, eu vou virar aqui assim, consigo colocar-se para cima, a região aqui anterior, a região posterior. Aqui a parte do lobo temporal tem essas duas estruturas aqui, né? É interessante que quando os primeiros anatomistas, né, olharam essa estrutura, eles olharam, não, mas que parecido com cavalo marinho, e deram o nome de cavalo marinho para essa estrutura, né? E isso em grego é chamado de hipocampo. Hipocampo, então, o nome dado a essas estruturas localizadas na região bem medial do lobo temporal, elas têm funções muito importantes na questão da memória, sobretudo. Né? Então, você vai estar lendo alguns livros de neurociência, neuroanatomia funcional e sempre vai deparar com esse termo de hipocampo, porque realmente é uma estrutura chave no processo de aprendizagem, que a gente vai estar falando num dos próximos episódios. É a questão da memória, processo de ensino-aprendizagem, tá? Porque ela é tão importante que realmente a gente tem uma atenção especial para ela. Né? E, claro que o lobo temporal como um todo, ela tem algumas funções, sobretudo, né, que nem falei agora de aprendizagem, mas também que ela envolve outras partes, né, do cérebro, outras partes do lobo temporal que também é importante. Né? A ponto de parte neocortical mais lateral, ela tem uma área da linguagem no hemisfério dominante, lado esquerdo, né? Que muitos ainda usam um hipônimo chamado área de Wernicke. Tá? Então é importante, uma outra área da fala, da linguagem importante aqui. E indo um pouquinho para a região posterior, nós temos os lobos occipitais, de um lado e um do outro, onde se processa a visão. Então, uma coisa interessante, você está me enxergando agora, muito graças a, digamos, a um circuito neural altamente complexo, que a luz eletromagnética entra, digamos, pela sua retina, é transmitida pelo nervo óptico e que vai chegar até a região occipital, onde vai ter a formação dessa imagem. Mas essa formação de imagem, nada lhe serve se você não tiver um atributo de seu significado. Né? Então, você estaria vendo uma pessoa, né, de características orientais gesticulando, mas o que ele está falando afinal? Você precisa puxar essa informação do teu arquivo de memória, que envolve regiões da linguagem, regiões da memória, para que você possa, digamos, entender o que é essa pessoa, que sou eu, que estou falando para você. E, sobretudo, guardar essa informação, que no final do episódio eu vou perguntar o que é o hipocampo, e você vai poder lembrar. É uma estrutura da região do cérebro, é muito importante para a questão da memória, e ela vem do termo grego cavalo marinho. Então, tudo isso parece bem simples, mas leva, né, várias estruturas do cérebro para poder realmente desenvolver essa função. E aqui indo para uma região mais profunda, digamos, para os calabouços do crânio, a gente vai encontrar uma estrutura chamada como cerebelo, que é o pequeno cérebro, né? Que é muito importante para a parte motora, mas cada vez mais estudando, a gente vê que ela também é importante para o ensino e aprendizagem. Né? Então, realmente, a gente vê que no final de tudo, o cérebro, ela funciona como uma máquina totalmente interligada, né, integrada para desenvolver as funções. Né? Então, a gente usa várias regiões do cérebro para desenvolver uma função, talvez até relativamente simples, como você está nos assistindo, tentando entender, digamos, tudo isso que a gente acabou de falar. Né? Tudo isso graças
ao maravilhoso cérebro que você tem na sua cabeça. Bom, eu espero que você tenha realmente aproveitado um pouquinho dessa nossa conversa, bate-papo sobre neuroanatomia, né? Enquanto aqui eu vou guardando as estruturas aqui do cérebro, fazer alguns pontos importantes de que o cérebro, né, ela tem várias regiões, mas as regiões não funcionam em isolado. Ela funciona muito mais em cooperação de redes, né, de qual aproveitando a sua funcionalidade para desenvolver determinada função. Então a questão do ensino-aprendizagem, ela é importante porque o cérebro também aprende. Né? Então trazendo o jargão anterior de que quanto mais prática, mais perfeição você vai ter. Né? A prática leva à perfeição. Então, o que a gente precisa fazer com que essa máquina se torne cada vez mais perfeita nas suas ações? Precisamos estimulá-la, fazer com que os circuitos neurais dela se desenvolvam, né, na sua plenitude. Naquelas regiões ou naquelas redes que não estão tão bem desenvolvidas e que possa trazer algum determinado tipo de sintoma, seja ela uma dislexia ou algum outro transtorno, digamos assim por dizer, se a gente trabalhar, entender o cérebro como uma rede imaleável, plástico, a gente pode realmente moldar e trazer o que há de melhor no funcionamento do cérebro. Então a gente precisa entender nesse aspecto de que não é por fato da pessoa ter a disfunção que essa disfunção vai ser ad eterno. Claro que lesões fixas vai trazer maiores dificuldades em termos de achar, digamos, rotas alternativas para o funcionamento cerebral, mas se você tem o cérebro na sua integralidade, a gente é capaz de desenvolvê-la em vários aspectos que talvez a gente não tenha imaginado. Acho que o ponto que ilustra isso é a nossa capacidade de estarmos aprendendo cada dia. É a capacidade nossa de estarmos, digamos, buscando resposta para as curiosidades que a gente tem. E, enfim, o cérebro serve para isso também. Bom, a gente vai encerrar nosso bate-papo hoje com o nosso querido amigo Einstein, que cedeu o seu cérebro para a gente fazer essa demonstração. E espero que você continue conosco no nosso programa AD Cérebro, essa edição especial, que é sobre neurociências na educação inclusiva 360 graus. Até a próxima!